Olá, jovem engenheiro. Estou aqui para resolver o exercício número 5 da atividade da semana 3 de informática. Eu sou o Vitor e sou do canal Lhamastê. Bem, o exercício pede o seguinte: considere as seguintes afirmações e assinale a alternativa que indica quais delas são verdadeiras. Bem, primeiro item ele pede o seguinte: indiretamente, a extensão de um arquivo indica qual é o tipo daquele arquivo, permitindo que o sistema operacional saiba qual programa usar para abri-lo. Essa afirmação ela está correta, pois exatamente pelo tipo de extensão, por exemplo, MP3, MP4, WMV, .doc, é assim que o sistema operacional ele vai saber qual o software utilizar para que esse arquivo ele esteja em processo, ou seja, esteja funcionando. Segunda afirmação: em um computador, programas são salvos na memória principal, RAM, enquanto arquivos são salvos na memória secundária, por exemplo, discos rígidos. Essa informação ela está errada. Por quê? Basicamente, o que acontece? A memória principal ela é uma memória volátil. O que acontece? A memória volátil ela precisa receber energia elétrica para que ela funcione. Assim que ela deixa de receber energia elétrica, se perde tudo que ela tinha salvo ali. Então, nada pode ser salvo na memória principal para que possa durar, para que esteja a ser utilizada novamente quando o computador ser reiniciado. Então, todos os programas e os arquivos eles serão salvos na memória secundária, que pode ser o disco rígido, pode ser o HD, pode ser o HD externo no caso, que disco rígido e HD é a mesma coisa. O pendrive também é um outro exemplo. Então essa segunda afirmação ela está errada. A terceira afirmação: não é possível instalar e usar dois programas diferentes que abram em um mesmo tipo de arquivo. Por exemplo, músicas no formato MP3 em um único computador. Essa afirmação ela está certa e errada ao mesmo tempo, mas vamos utilizar ela como errada. Porque o que acontece? É possível sim instalar e utilizar dois programas diferentes ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Assim que vocês estiverem em algumas matérias posteriores, vocês vão aprender uma coisa chamada escalonamento. Ou desculpem se eu errei o termo, mas é o seguinte: vocês vão aprender que existe uma sequência de execução dos programas. Se o programa, se essa é a primeira execução que vai ser feita, ela vai ser utilizada esse programa. Assim que ele terminar a execução disso, ele vai para outro processo. E assim por diante, e assim por diante. Mas essa execução, ela é feita muito rapidamente. O computador ele tem uma velocidade que não é perceptível aos olhos humanos. Então, acontece que esses programas eles estão sendo utilizados ao mesmo tempo, mas para o computador ele está executando uma coisa de cada vez. Ele não pode executar duas coisas ao mesmo tempo ou três coisas ao mesmo tempo. Ele vai utilizar em sequência. Então, a alternativa correta
é a que está escrito: apenas um é verdadeira. Muito obrigado por ter assistido. Namastê.